Capítulo 3. As três revoluções e a terceira ideia. Para compreender melhor ainda os princípios expostos nos capítulos precedentes, façamos, com finalidade de puro controle, uma aplicação deles aos acontecimentos de nosso tempo, observando-os concomitantemente, tanto do ponto de vista humano como do ponto de vista das verdadeiras diretivas, estabelecidas pelo pensamento e pela vontade da história. Já vimos o que são as revoluções. A história recente e contemporânea nos ofereceu dois grandes fenômenos desse gênero, a Revolução Francesa e a Revolução Russa. Colocadas em sua realidade concreta, na perspectiva de espaço e de tempo, a partir de posições e condições de desenvolvimento desiguais, diferentes nas formas, nos objetivos e nas populações em que atuaram, essas duas revoluções, ainda que semelhantes, podem parecer dois fenômenos separados e independentes. No entanto, constituem duas fases do mesmo fenômeno segundo a unidade do pensamento diretivo da história, cujo único objetivo é realizar a evolução, levando o homem a ascender para formas de vida mais livres, mais orgânicas e, portanto, mais evoluídas. Este é o impulso biológico incessante que nasce da profunda essência da vida, aspirando subir para regressar à perfeição em Deus. Como consequência da incondicional supremacia do mais forte, resultou que os governos absolutos, a organização decorrente da guerra, baseada no domínio e exploração dos povos vencidos, e até a instituição da escravidão, foram, nos primeiros tempos, uma necessidade biológica, proporcionada ao grau de involução da humanidade, da qual nada mais se podia pretender. E nada mais pedia a história, que deixou funcionar essas formas de vida, as quais, no entanto, com a evolução, tornavam-se cada vez menos adequadas e aceitáveis. Havia no âmago do processo um trabalho intenso de amadurecimento, escondido e silencioso, que a história oficial somente vê e registra quando ele aparece visível do lado de fora, no momento de suas explosões. É a esse trabalho intenso que se deve a ascensão contínua das classes inferiores, cujo anseio é evoluir, tomando o lugar das superiores, tão logo estas tenham esgotado sua função de vanguarda do progresso. Este anseio pertence a todos, e todos têm direito a ele. Todos tomam parte nisto, cada um com sua função particular, por meio de sua realização pessoal. O verdadeiro fio condutor do longo caminho da história é um irrefreável e instintivo desejo de liberdade, que é a aspiração de todos, a promessa de todos os governos, o valor unânime e a esperança de toda a humanidade, porque exprime a superação da inferioridade e a libertação da prisão em que o homem caiu, como já vimos. Assim, as revoluções, que são os períodos mais ativos e mais criadores da história, renascem continuamente, não só para sacudir o jugo dos poderes constituídos, edificados sobre os resultados das insurreições precedentes, já velhas e superadas, mas também para colocar no lugar daqueles outros governos que sejam baseados em concepções mais abrangentes e livres, onde seja cada vez menor o número de pessoas que sofra o peso da escravidão e da limitação, e cada vez maior o número dos que gozam a liberdade, a dignidade e os direitos da vida civil. Eis aí então o fio que liga as duas revoluções, a francesa e a russa. Em substância, são apenas dois degraus do mesmo processo evolutivo. Sua verdadeira força genética, o impulso que as determinou, estava no âmago da história, na forma de um amadurecimento da vida social
que se desenvolveu através de longa elaboração psicológica dos povos. A ideia pré-existente à sua manifestação nos fatos é a causa e a substância das revoluções. O resto é execução quase mecânica. Essa ideia era uma dinamite já pronta e completa, comprimida no terreno, prestes a explodir, à espera apenas de uma fagulha que a acendesse. Essa fagulha podia aparecer e acender a revolução um pouco antes ou um pouco depois, aqui ou ali. No entanto, esses pequenos afastamentos de tempo e local são irrelevantes para as diretrizes da história, pois modificam somente as modalidades da execução e não a sua essência. Quando tudo ficou intimamente maduro, a pressão invisível começou a tomar forma nos fatos, pois só estes são visíveis a todos e podem fixar o pensamento da história na realidade concreta. Então essa pressão interior começou a experimentar o ambiente à procura do ponto de menor resistência, a fim de abrir uma brecha para explodir. E esse ponto apareceu na França com o inepto Luís XVI e sua corte corrompida e podre. Apareceu também na Rússia com o fraco czar Nicolau e sua aristocracia, incapaz e atrasada, expostos pelos resultados da Guerra Europeia de 1914 a 1918. Mas estes são pormenores históricos. É verdade que a França de então, assim como a Rússia de hoje, eram o terreno mais propício para a manifestação do fenômeno. Se essas condições tivessem aparecido alhures, as duas revoluções apenas teriam sido desencadeadas em outro lugar. Se a ocasião tivesse se apresentado em outro momento, elas teriam aguardado e teriam se manifestado em outro momento. Isso tudo nos faz compreender que nestas duas revoluções, a França e a Rússia são dois efeitos e não duas causas. São dois cenários históricos, dois elementos absolutamente não necessários que deram seu colorido ao fenômeno histórico somente por motivos contingentes. Por isso, em sua substância, as duas revoluções podem muito bem ser destacadas da França e da Rússia e ficar colocadas em seu verdadeiro sentido, que é de movimento mundial, pertencente a toda a humanidade, e não apenas a um povo como monopólio seu. A substância era a ideia, que é universal, e o que a manifestou foi o amadurecimento atingido por ela. O feto estava desenvolvido e tinha que nascer, não importava onde. As próprias ideias da Revolução Francesa ferviam na América do Norte e em todo o mundo ocidental. Se não houvesse essa preparação do mundo de então para aceitá-las, teria sido inútil a Revolução, porque ninguém a teria compreendido, impedindo que ela pudesse difundir-se e muito menos frutificar. Então ela, não tendo uma tarefa segundo a lógica da história, não poderia ter ocorrido. Tanto é verdade que enquanto a França voltava à monarquia e a Europa à Santa Aliança, os Estados Unidos se apoderavam das novas ideias e as colocavam totalmente em prática. Desse modo, pode-se dizer que a Revolução Francesa serviu mais para os Estados Unidos do que para a própria França, que, assim como a Rússia, funcionou como um lança-projéteis. O importante é apenas o projétil, que é acompanhado em seu caminho e na sua chegada, enquanto o aparelho pelo qual foi lançado é esquecido, uma vez que perdeu toda a sua importância histórica para o progresso da humanidade, tendo com isso esgotado sua função. Também as duas revoluções tiveram como ponto de partida e causa determinante um estado de escravidão. Em ambas houve igual esforço de libertação de condições de vida que não eram mais aceitáveis pela natureza humana,
dado o contraste do nível atingido pelas classes dominantes em comparação com o resto do povo. Embora as classes mais elevadas jamais pensem nisso, elas realizam, contudo, uma obra de educação, pois mostram com seu regime de vida às classes mais pobres, pelas quais são observadas atentamente as formas de existência mais apuradas, que, por lei de evolução, os deserdados querem avidamente imitar. Tudo isso faz parte da mecânica da ascensão, que começa das bases materiais para destas subir às espirituais. Quando as classes dirigentes formarem uma aristocracia do espírito, a imitação das inferiores tomará essa outra direção. Mas nem aquelas, nem estas estão hoje maduras para poder fazer tanto. Cada coisa vem a seu tempo. Na Rússia, assim como na França, o ponto de partida da Revolução foi um estado de feudalismo, com classes sociais separadas em compartimentos estanques, fixadas hereditariamente para sempre, inacessíveis por baixo, dotadas de privilégios próprios, investidas de poder central absoluto, capaz de impor a escravidão das camadas sociais inferiores, sem possibilidade de redenção. Uma gaiola de ferro sem nenhuma porta de saída, senão a ruptura violenta. Só uma revolução podia sacudir esse jugo, libertar dessa prisão. Assim, os componentes da classe aristocrática foram chamados tiranos, e a revolta contra eles surgiu como um ato de justiça, ao passo que antes, quando ainda não havia sido atingido este novo amadurecimento, o mesmo ato de revolta teria sido considerado o maior dos crimes. O autor de um atentado inócuo à pessoa de Luís XV foi esquartejado com grande pompa e o concurso do povo. Luís XVI foi guilhotinado diante de todos e ninguém reagiu. Por isso, as despesas com a construção de Versalhes, feitas por Luís XIV e pagas pela França, não excitaram nenhuma revolta, enquanto as outras, muito menores, feitas por Maria Antonieta, pareceram um esbanjamento escandaloso. A razão é que Luís XIV desempenhava a função social de criar um modelo de vida mais apurado, antes desconhecido, um modelo que as cortes europeias imitaram e que o povo olhava para aprender a elevar um pouco mais alto o nível da vida civil. E com efeito, quando a corte de Luís XV e Luís XVI serviram-se daquele modelo apenas para gozo egoístico, todos gritaram que era escândalo e só pararam quando conseguiram suprimi-lo e abrir uma estrada para que eles mesmos, substituindo os anteriores, pudessem imitá-los. Se os pontos de partida foram os mesmos para as duas revoluções, também foram semelhantes os pontos de chegada, dados pela expansão da nova ideia no mundo, com a formação de novas correntes diretivas da vida social, desligada do país em que nasceu, o qual perde seu domínio, pois a ideia se torna de todos. E a ideia, tal como uma semente lançada ao vento, chega longe não se sabe onde, mas frutifica exatamente no lugar que apresenta o terreno propício, enquanto na pátria da Revolução só permanecerá a honra de ligar seu nome às páginas da história por meio daquela ideia. Se assim foi para a França, é lógico e provável que será assim também para a Rússia. E a ideia comunista, como uma semente levada longe pelo vento, não se sabe onde chegará e germinará, numa forma que talvez em nada recorde sua origem russa. A ideia é universal, pertence à humanidade. Se o povo, só porque foi escolhido como instrumento para o arremesso, acredita que a ideia seja sua, será posto de lado quando não mais servir aos objetivos da vida. O que vale no pensamento da história
que dirige o mundo é a ideia e seu desenvolvimento, e não as acidentalidades contingentes de sua manifestação e de seu desenvolvimento. Em seu progresso, a história tem seus planos pré-estabelecidos e, para sua execução, vai escolhendo em seu caminho no tempo os elementos prontos e adequados que aos poucos vai achando. Ora, a ideia central, que em seu desenvolvimento constitui o fio condutor da história, ligando uma revolução à outra, é o princípio da liberdade citado anteriormente, que busca uma libertação progressiva do homem para alcançar formas de vida mais elevadas em todos os sentidos. As aristocracias caminham adiante como antenas exploradoras, criando os modelos, enquanto as massas, invejosas e ávidas por imitá-las, põem-se a lutar para tirá-las do poder e substituí-las na experiência das novas formas da vida. Por meio desse jogo de forças e impulsos, desenvolve-se a mecânica da evolução. A causa dominante, a direção do caminho, as primeiras origens são sempre as mesmas: libertar-se da inferioridade para subir. Subir em todos os campos. Começa-se pelas conquistas mais elementares. Libertar-se da escravidão para atingir a liberdade física e não mais viver acorrentados. A Revolução Francesa quis conquistar a liberdade política e a igualdade de direitos, suprimindo os privilégios e as classes. Quis conquistar a igualdade de todos perante a lei, com leis iguais para todos e não mais leis separadas de acordo com a situação social. E isto já foi muito para aquela época. Mas deixou em pé a desigualdade econômica, formando uma aristocracia diferente, detentora do dinheiro, e uma nova classe, a burguesia. Sentiu-se, então, a necessidade de aperfeiçoar mais a conquista da liberdade, completando-a sob outros aspectos, ainda não realizados. Então nasceu a Revolução Russa para conquistar a liberdade econômica. Mais tarde veremos como esse caminho poderá continuar e até onde poderá chegar. Mas antes, observemos de perto o fenômeno russo para compreender o seu significado. Embora a Rússia tenha efetuado um grande passo à frente, ao menos como potência industrial, em vista do ponto inicial de sua partida, representado pelo sistema feudal czarista absolutamente medieval, ainda assim a Rússia, nos 30 anos aproximados do governo comunista, por mais que tenha tentado correr nesse sentido, está longe de ter atingido o nível de vida e de cultura das civilizações ocidentais. Mas, o que é pior ainda, nem sequer atingiu a realização que se propusera da proclamada liberdade econômica. Nesse sentido, o comunismo, embora tenha atraído as massas, pois o programa da justiça social e dos melhoramentos econômicos corresponde ao instinto daquela ascensão que a vida quer realizar agora, apresentou uma experimentação até hoje infrutífera, condição que o desacreditou diante dos mais inteligentes, mais aptos a compreender o logro da exploração de necessidades e instintos. Mas ainda há outro fato. A distância entre o ponto de partida da Revolução Russa, dado pelo feudalismo, então já há muito superado na Europa, e o seu ponto de chegada, dado por uma ideologia que presume um amadurecimento ainda raro no mundo, significa justamente que não se pode realizar na Rússia o verdadeiro comunismo, nascido ali apenas para emigrar para outros países, onde ele possa transformar-se e civilizar-se. Da forma como ele é hoje na Rússia, nenhum povo ocidental jamais o aceitará, senão à força e transitoriamente.
e a natureza do povo é coisa que nenhum exército e nenhum domínio podem vencer. Pode-se matar os chefes, destruir o poder, escravizar as massas, transplantar cidades inteiras, mas não se consegue matar um povo que, por ser uma insuperável barreira demográfica, permanece em pé para continuar de acordo com sua natureza. Ora, os povos ocidentais lutaram durante séculos para conquistar a liberdade política e, custe o que custar, não estão dispostos a renunciar a ela. Eles fizeram a Revolução Francesa, que a Rússia não quer levar em conta. Sofreram para galgar esse degrau, que é o seu inalienável fruto. O comunismo russo, acreditando levianamente poder transplantar-se no Ocidente, não sabe a que reações se expõe quando as massas descobrirem a mentira das promessas feitas e, ao invés da liberdade econômica e da elevação do nível de vida, acharem-se diante de um sistema de dominação escravista. O próprio instinto de ascender, que agora impulsiona as massas a aceitar o comunismo, fará essas mesmas massas, quando perceberem que foram traídas, levantarem-se enfurecidas contra os que as traíram. Mediante contra-revoluções, elas reagem e corrigem os erros daqueles que executaram suas revoluções. Assim, as massas continuam as revoluções, mas não no sentido errado do desfrute egoístico daqueles que as iniciaram, mas sim no sentido construtivo, derrubando o que eles fizeram e endireitando-as na direção benéfica, como quer a lei que dirige tudo. Na Rússia, a coisa é diferente. Lá, as massas jamais conheceram liberdade política, estando acostumadas e treinadas há séculos à escravidão, adaptação que o Ocidente já perdeu. Na passagem do regime czarista ao comunista, permaneceu o mesmo fundo escravista, inadmissível em outros lugares, mas tradicional na Rússia. Se lá o cidadão não goza de liberdade política, ele não se queixa muito, pois, uma vez que jamais a teve, não percebe que a perdeu. Mas é diferente quando o comunismo sai daquela terra e pretende implantar-se alhures. As nações ocidentais também querem a libertação econômica, mas, quando percebem o quanto ela lhes custaria com o comunismo, acarretando a perda de uma liberdade mais fundamental e necessária, quando veem que o proclamado bem-estar se reduz de fato a uma forma de escravidão e que, assim, para ter um aperfeiçoamento de liberdade, esta seria completamente perdida, então essas nações só podem rebelar-se. Até hoje, tudo vai bem, enquanto só se trabalha com promessas pela propaganda, e a realidade russa está longe. Mas o que ocorreria se as ideias passassem aos fatos e esta realidade entrasse verdadeiramente em casa? E, de fato, é justamente esse o ponto fraco do comunismo soviético, a ameaça que está iminente sobre os povos, contra a qual se insurgem as reações. As massas inconscientes, presas dos demagogos, compreenderão isso amanhã à sua custa, se forem dominadas pelo novo regime. O ponto forte, contudo, é a beleza teórica do programa. No fundo, ele é o Evangelho de Cristo, mas só em teoria, porque na prática é subvertido pelo método da violência e da escravização da individualidade humana. Contudo, certamente não é esse lado evangélico que seduz as massas. O que de fato as impressiona é a autorização, primeiro passo da legalização, para se apoderarem dos bens de quem quer que seja. Mas acreditar que seja possível destruir o instinto da propriedade somente com danos aos outros, para depois deixá-lo de pé apenas em benefício próprio,
e só então pacificado pela proteção das leis, condição necessária para poder gozar o fruto de qualquer furto, é uma grande utopia, na qual só os ingênuos e primitivos podem acreditar. Por esta razão, os sonhos de vitória do proletariado ficam sujeitos a terminar escravizados sob os pés do capitalismo de Estado. Quanto terão que sofrer ainda as massas antes de aprender a compreender por si mesmas o que é possível e o que é impossível, o que é verdadeiramente direito e o que é promessa irrealizável. Mas também as massas têm os chefes que merecem. Com efeito, ouvem os demagogos que as enganam, e os ouvem porque a promessa, ainda que não venha a se realizar, é bela e agradável. Cristo, que disse a pura, mas dura verdade, foi crucificado. Como terminará o fenômeno comunista russo? Embora justamente provocado em seu nascimento pelo acúmulo de séculos de injustiças e opressões, como na Revolução Francesa, o fenômeno russo, no entanto, por seus excessos em sentido oposto, por seu materialismo que o fez ignorar leis biológicas vitais, pela supressão da individualidade, por sua violência, pelo seu absolutismo, com o qual é suprimida justamente aquela liberdade que é proclamada por ele e que a vida quer conquistar, contém em si os germes de sua própria destruição. Se a vida permite tudo isso, é porque, sem dúvida, visa utilizá-lo para outros objetivos seus. Porém, mais tarde, irá apressar-se em destruir tudo o que é antivital. Pode-se subjugar com a força, oprimir, escravizar, destruir, mas tudo tem um limite, e quem se coloca contra as leis da vida está perdido. E o que se pode conseguir com uma tentativa contrária de dar um passo atrás, justamente quando a vida quer dar um passo à frente? Absolutamente nada, exceto ser liquidado e arrastado pelas forças da vida, que são as mais poderosas. É natural que um regime cuja proposta fora de casa é subverter a ordem só possa ter funções destrutivas, enquanto que as construtivas são confiadas a outros povos. E também é natural, como ocorre em todas as revoluções, que sejam depois eliminados, sob os impulsos da vida, os elementos da desordem. Estes, nesse caso, são representados pelo regime soviético russo. Com efeito, a vida não admite desordem senão como fase de transição e com objetivo de progresso. Resulta de tudo isso também que os verdadeiros objetivos do fenômeno russo não estão na Rússia e que o comunismo deverá transferir-se daquele país para outro lugar e transformar-se. É isso que nos diz a lógica do pensamento da história, que não funciona fechado num dado lugar ou tempo apenas a serviço de determinado povo, mas se desenvolve por longuíssimos ciclos em todo o mundo. O problema da expansão ideológica de uma doutrina é muito árduo, porque deve considerar a história e a psicologia de cada povo se quiser penetrar em seu âmago. E isso constitui uma barreira à expansão do comunismo soviético tal qual ele é hoje, pois não pode evitar de ser russo. Então precisa considerar as diferenças e, logicamente, as resistências étnicas. Observemos o fenômeno particularmente em relação à raça latina, que tem uma história e qualidades tão diferentes daquelas dos povos nórdicos. O sistema da força bruta e do terrorismo não poderia resistir por muito tempo em contato com a inteligência e o espírito individualista de independência dos latinos, frutos de milênios de elaboração que os povos nórdicos não viveram.
Enquanto estes constituem de imediato um chefe, ao qual depois obedecem cegamente, os latinos possuem uma autonomia de julgamento que os torna rebeldes à obediência. Por isso, os nórdicos, sobretudo os alemães, nos parecem organizados e disciplinados, e os latinos desorganizados e indisciplinados. Consideremos um exemplo clássico. Um alemão, antes de agir, reflete muito e organiza um plano estudado em todos os pormenores, mas depois o executa teimosamente até o fim, mesmo que, mudadas as circunstâncias de ambiente, ele se torne suicida e absurdo. Pode-se chamar a isso coerência, tenacidade, fidelidade. O italiano, entretanto, não faz plano algum, mas estabelece um a cada passo de acordo com as circunstâncias, e o abandona tão logo este não lhe seja mais útil, para então organizar outro melhor. Pode-se chamar a isso incoerência, volubilidade e infidelidade. Mas, para a mentalidade italiana, o primeiro sistema não só parece, mas é de fato simplesmente estúpido, especialmente na guerra, que parte do princípio de que o mais forte tem o direito de esmagar o mais fraco e não pode, portanto, pretender nos dar lições de moral. A razão dessa coerência, tenacidade, fidelidade, disciplina e organicidade na ação alemã é a falta de uma inteligência de indivíduo isolado, embora exista uma inteligência como coletividade. Acontece, então, que o alemão obedece muito mais por princípio, por respeito ou por temor do que por convicção. O italiano obedece apenas se está convencido. Parece rebelde porque só aceita o que quer. Exceto no caso de coação pela força, em que não se pode falar de obediência, o italiano jamais obedece cegamente, mas examina, discute a ordem, quer se colocar, ao menos psicologicamente, no mesmo nível de seu chefe. É por isso também que o alemão pensa, age e funciona, sobretudo coletivamente, ao passo que o italiano pensa, age e funciona isolada e individualmente, coisa que o alemão custa para fazer. O instinto alemão é o grupo, o instinto italiano é a independência. Do sistema alemão de funcionar o grupo sob um chefe, obedecido cegamente, em perfeita disciplina, deriva o fato de que, se o chefe é inteligente, a fidelíssima máquina funciona com perfeição e o pastor poderá conduzir suas ovelhas aonde quiser. Mas, se o chefe é um psicopata, todas as ovelhas o seguirão até o fundo do precipício, fidelissimamente, e se deixarão matar por ele. Vimos isto na última guerra. Os italianos, ao contrário, se o chefe é inepto, todos percebem imediatamente, porque ele é observado e controlado por todos continuamente. Então a revolta é imediata e o chefe é liquidado, permitindo-se uma pronta correção sem o pastor, porque cada ovelha sabe mais ou menos agir também como pastor. Nenhuma delas será jamais tão simples que siga alguém sem juízo até o fim para deixar-se matar por ele. Por isso é diferentíssimo o modo de se comportar dos dois tipos biológicos nas mesmas circunstâncias. Os alemães preveem tudo, mas ao primeiro obstáculo ou revés, não tendo capacidade para se recuperarem, em vez de contornar a dificuldade, param diante dela, detêm-se para derrubá-la, batem com a cabeça e, se não conseguem sobrepujá-la, morrem ali mesmo. Os italianos, diante do obstáculo que lhes fecha o caminho, acham centenas de outros, transformam-se, mimetizam-se, emborcam as situações, convencem-se de que, sem dúvida, queriam andar em direção oposta e deixam o obstáculo para trás.
Tudo isso pode parecer ilógico, incoerente, falso e mentiroso, mas salva a vida que quer e deve ser tão elástica que saiba adaptar-se a tudo, contanto que retome o caminho e continue, que é o mais importante. Isto tudo é apenas um exemplo que pode ser estendido aos povos nórdicos de um lado e à raça latina de outro. Ora, a expansão comunista tem que levar em conta as diferenças étnicas que representam uma barreira mais forte do que a cortina de ferro. Do confronto entre dois tipos biológicos tão diferentes, quem levaria a pior? O que pode fazer o coletivismo russo, no qual o indivíduo desaparece, algo só possível na Rússia, quando posto em contato com o superindividualismo latino, conquista biológica que jamais abdicará de seu trono? E não estaria uma civilização mais primitiva, como a russa, sujeita a ser absorvida por uma civilização mais madura? Nos embates de massas, as resistências étnicas representam as forças primordiais e irrefreáveis da vida, cujas reações é difícil deter. Por isso tudo, e dado que a vida hoje aceita e quer pôr em prática a ideia da justiça econômica, porque esta se encontra na linha de seu desenvolvimento, deduz-se que essa ideia só poderá emigrar de seu berço quando despida de todas as superestruturas russo-soviéticas. A tarefa da Rússia, portanto, é diferente do que se pensa. Sem dúvida, esse povo despertou de um sono secular e poderá ajudar a Ásia a despertar. Mas o comunismo russo é assunto interno, enquanto o despertar asiático é fenômeno de imperialismo, no qual o comunismo não entra. O verdadeiro merecimento da Rússia de hoje é haver, com suas formas violentas, imposto ao mundo a atenção para o problema da justiça econômica, que assim teve de ser tomado em consideração a sério e em escala bem ampla. Embora tudo isso não estivesse nos planos do comunismo, esse foi o seu efeito mais importante. Assim, a Rússia teve o merecimento de haver despertado os que dormiam, aqueles que há 2000 anos dormiam sobre o Evangelho. Acordou-os com um forte solavanco, com uma ameaça que todos compreendem. Parece que o homem só compreende o que lhe é apresentado sob forma de batalha. Quantos ouviram as brandas e estereotipadas palavras do Evangelho repetido mecanicamente há 20 séculos? Mas o assalto é coisa diferente, assusta, atinge os interesses. Então, apresentam-se as defesas, estuda-se uma estratégia e, com isso, o problema se torna vivo e atual. Este é o merecimento da Rússia, ter denunciado as injustiças econômicas do mundo, tê-lo colocado em posição de réu e tê-lo coagido a um exame de consciência. Dessa forma, hoje, entre as nações não comunistas, mesmo no seio do cristianismo, existe uma nobre contenda por meio da beneficência, não tanto por amor aos pobres, mas para chegar primeiro a conquistá-los e assim afastá-los do enquadramento comunista, com o qual a Rússia hoje está pacificamente penetrando nos outros países, desfrutando, com seu pleno absolutismo, a liberdade das democracias e do sistema eletivo para vencer guerras de invasão sem o risco de realizá-las. Ter imposto ao mundo essa corrida à realização da justiça social é o maior mérito da Rússia de hoje. É a verdadeira forma de expansão comunista, a única em que poderá permanecer algo. Esta, porém, é a expansão da ideia da justiça social e não a do comunismo russo. É lei universal de equilíbrio que, tão logo se defina um novo impulso em determinada direção, surja o paralelo contra-impulso para equilibrá-lo. Assim, nascido o grande capitalismo norte-americano, surgiu contra ele o comunismo russo.
E uma vez surgido este, o capitalismo americano reagiu, fortificando-se e armando-se. Assim, a grandeza gera inimigos e o assalto fortifica o adversário. Determinou-se, então, a luta entre capital e trabalho. Definiram-se as recíprocas posições e direitos, preparando-se para resolver seus contrastes. Existem as classes sociais do capital e as do trabalho. Mas trabalho é apenas o capital em formação, enquanto o capital é o extrato concentrado do fruto do trabalho. Um precisa do outro. No entanto, ao invés de colaborar, lutam para se sobreporem. Se cada um permanecesse em seu lugar, tudo daria seu devido fruto. Mas, ao contrário, eles gostam de trabalhar para se destruírem mutuamente. O resultado é a paralisação de ambos. Afiam-se as armas, o capital explorando com salários baixos, o trabalho rebelando-se com as greves. Nesse ponto chega o comunismo. Os demagogos se aproveitam disso. Os operários alimentam esperança e a coisa se mantém e caminha assim. Os trabalhadores gritam que o capital rende 100 vezes mais que seu trabalho e chamam a isso exploração. Mas também é verdade que o capital representa a inteligência, que biologicamente vale muito mais que o trabalho manual. Portanto, pode ser uma justa compensação maior. No entanto, é verdade que a cobiça, muitas vezes, cresce com a riqueza e que esta nem sempre é conquistada com o trabalho, mas muito frequentemente apenas com golpes de sorte, se não de modo pior. De fato, discute-se muito na teoria, acreditando-se nos sistemas. Mas as raízes do problema descem até o terreno moral. Na realidade, nem o capital nem o trabalho são culpados disso, mas sim o homem, esteja ele de um lado ou de outro. Trata-se do mesmo homem, com os mesmos instintos egoísticos, que faz mau uso de tudo. Com esse tipo biológico, dará maus resultados qualquer sistema econômico, de modo que o comunismo, arauto da justiça econômica, nada resolve, como nada resolveu na Rússia, onde permanece a opressão e a injustiça de antes. O capital é uma força, tal como a máquina. Enquanto não nascer o homem superior, que saiba ser senhor deles pelo bem e não servo por sua cupidez, nem esse nem aquela libertarão o homem, mas irão, ao invés, torná-lo cada vez mais escravo. Dessa forma, o capital, em vez de ser considerado ajuda benéfica, é tido como meio de exploração, capaz de congelar a riqueza em poucas mãos e fechar o caminho ao trabalhador. É necessária uma nova consciência colaboracionista, um modo totalmente diferente de conceber a vida, baseado não no interesse individual ou de classe, com prejuízo dos outros, mas sim num utilitarismo tão vasto que abranja todos. Isto, porém, faz parte de outra revolução que o homem fará amanhã, quando estiver mais maduro. O problema é bem diferente daquele equacionado hoje. Os sistemas sozinhos não resolvem. São produtos humanos com finalidade de experiência, portanto, podem também servir de meio para resolver, mas não representam a solução, que depende das atitudes da alma, porque a raiz de cada ato e a sua forma dependem da motivação. Esse elemento moral é um princípio de ordem, ao qual se prende o pensamento da história, muito diferente do pensamento do homem que acredita dirigir tudo. Olhemos a Primeira Guerra Europeia de 1914 a 1918. A Alemanha queria conquistar espaço e domínios, mas ao invés disso, gerou um filho completamente diferente, o comunismo na Rússia. Seu pai foi um alemão,
Karl Marx. A Alemanha impulsionou a divulgação de suas ideias na Rússia, com o auxílio de Lenin. Hoje, a Alemanha sofre o jugo comunista russo. Outro fato é que a Europa e a América do Norte, ajudando a Rússia a vencer, criaram um inimigo e uma ameaça permanente. Eis como acabam os cálculos das astúcias humanas. A história, ao contrário, segue outro pensamento, cumprindo uma justiça que faz recair o mal nas costas de quem o cometeu. Este princípio, que vimos na prática, com as revoluções devorando seus próprios filhos e que vemos ainda hoje realizar-se na Rússia, nos leva à conclusão de que também os Estados Unidos deveriam pagar, recebendo em suas cidades tantas bombas quantas lançaram na Europa, e isso, naturalmente, também para efeito benéfico de libertação para eles. O que está reservado para nós, então, no futuro, segundo o recôndito pensamento da história na direção dos acontecimentos humanos? Retomemos o conceito do qual partimos nesse capítulo e que é a sua ideia permanente. O fio condutor do longo caminho da história é um irrefreável e instintivo anelo à liberdade. Ele exprime o superamento da inferioridade e a libertação da prisão em que o homem caiu. Ora, de que forma poderá continuar a se manifestar esse impulso da vida? Em outros termos, na cadeia progressiva das revoluções, que funções e finalidades terá a próxima? Conquistada a liberdade política com a Revolução Francesa e a liberdade econômica com a divulgação dos princípios sociais impostos ao mundo pelo comunismo, desligado dos métodos da Rússia, concluída a grande revolução técnica operada pela ciência, com suas últimas conquistas sobre o tempo e o espaço para a libertação do limite e sobre a máquina para a libertação do trabalho material, qual outra liberdade poderá o homem procurar conquistar? A grande palavra das democracias, colocada em oposição à da justiça econômica proclamada pelo comunismo, é liberdade. Estamos nos antípodas da concepção totalitária. Mas ambos os sistemas têm seus defeitos. Deixemos de lado os programas teóricos de justiça econômica ou de liberdade para olharmos a sua substância, que está por baixo deles. De um lado, há os sistemas totalitários, que são filhos, embora degenerados, dos sistemas de comando por investidura divina, onde Deus é agora eliminado deles e que exercem um poder absoluto, a mais antiga e primitiva forma de poder, partindo do pressuposto de que o chefe possui uma verdade indiscutível, porque ele é superior e não erra. Na realidade, isto é apenas uma tentativa de justificação teórica para cobrir a crua realidade, que é o domínio do mais forte vitorioso. Segue-se daí que os princípios proclamados são obrigatórios para todos, de modo que todas as consciências estão amarradas a eles e têm de aceitá-los pela imposição. Trata-se de um sistema primitivo, igual às teocracias e necessário nas primeiras fases da humanidade mais involuída, quando o indivíduo ainda não tinha uma personalidade autônoma nem noção de justiça. Seria um sistema ótimo se o chefe e a classe dirigente fossem verdadeiramente perfeitos. Mas serão eles assim na prática? Sem dúvida, a verdade deve descer do alto, mas existirá de fato uma aristocracia superior, uma elite biológica capaz de personificar esta função de captar e representar uma verdade que desce do alto? Ou tudo isso, na realidade, é apenas uma pretensão teórica? Por outro lado,
O sistema das democracias, embora representando uma fase mais avançada de vida, com formas mais livres de convivência social, presume maior consciência e autonomia pessoal, uma superior capacidade de julgamento necessária para dirigir a nova liberdade mais vasta. É necessária uma consciência política para saber usar o direito do voto. É indispensável uma maturação e educação que não se improvisam. Com efeito, o povo russo, que não viveu a Revolução Francesa e não lhe assimilou os frutos, permaneceu sob o mesmo poder absoluto, pouco importando que então o chefe supremo estivesse vestido de vermelho. Tantas liberdades não podem ser concedidas aos povos menos evoluídos, para quem um governo absoluto pode ser uma necessidade. Mas também no Ocidente, as massas, em parte, não estão preparadas para usar desse novo poder a elas concedido. Entretanto, praticá-lo já é um meio para aprender a usá-lo. E enquanto o povo não aprender, é lógico que ele também suporte as perdas, sendo explorado pelos demagogos e depois sofrendo as consequências. Além disso, o sistema liberal tem outro defeito. Se é adiantado no terreno da liberdade política, é, no entanto, atrasado no aspecto da liberdade econômica, problema que, enfrentado e desfraudado em cheio pelos países comunistas, embora atrasados no campo da liberdade política, é quase ignorado pelas democracias, em que esta liberdade pode resultar na liberdade de livremente morrer de fome. É assim que, enquanto as democracias acusam de escravismo o regime comunista, este, intitulando-se protetor dos pobres e paladino da justiça, prometendo, embora só com palavras, o bem-estar, que é a maior aspiração das massas, pôde conquistar adesões que a concessão do direito do voto está bem longe de obter. Ao povo interessa mais resolver o problema de sua vida material do que o de sua vida política. O primeiro representa uma realidade concreta que cada um vive de perto. O segundo produz frutos remotos, coletivos, em que o indivíduo desaparece, frutos problemáticos porque entregues em confiança a homens nem sempre conhecidos de perto, nos quais se tem uma fé relativa. Isto porque, desde que o mundo é mundo, parece que a vontade dos homens de governo tem sido fazer convergir numa só direção a atividade educadora dos povos, ensinando-lhes com o próprio exemplo, que é o método mais persuasivo, a má fé dos governantes, pelo seu hábito inveterado de considerar o poder não como função social e missão, mas sim como meio de exploração em prol do benefício único, egoístico e pessoal dos chefes. Como se vê, o maior defeito não está tanto no sistema ou na forma de governo, mas sim no valor mesquinho dos homens que o ocupam. Quando, para construir um edifício, somente se dispõe de lama informe, é inútil escolher e mudar projetos. Qualquer que seja o plano de construção, a casa ruirá. Isso não significa, porém, que não se possa construir um bom governo também com o sistema do poder absoluto, desde que se tenha um grande homem como chefe. Às vezes, a natureza gera tais indivíduos, e isso poderia chamar-se um verdadeiro caso de investidura divina. Um homem de grande valor pode dar sua característica ao seu século, e se for dirigido por uma consciência superior e pelo senso de missão, poderá ficar com o poder absoluto em suas mãos, sem perigo de abusos e com benefício de todos. Mas também é verdade que, ao menos teoricamente, o poder deveria descer do alto, de uma verdadeira aristocracia do espírito, ou seja, de homens superiores,
biologicamente selecionados para que eles possuíssem as mais altas qualidades da estirpe, como verdadeiros antecipadores da evolução e, portanto, como os mais aptos a guiar e educar, que é a verdadeira tarefa do poder. E é verdade também que o sistema da representação pela escolha eleitoral por parte das massas eleva a juízes e árbitros todos os elementos da nação, inclusive os inconscientes, os rebeldes à ordem, os indesejáveis. Não se pode dizer que basta ser a maioria para representar o verdadeiro e o justo, para ter razão e poder melhor realizar. A demagogia, a mecânica eleitoral, a psicologia do momento podem criar maiorias de valor mínimo para o bem coletivo. Então, o sistema eleitoral só é justificável como meio para a expressão de tendências, quaisquer que sejam elas, porque podem manifestar-se livremente e lutar, ou então como expressão para correntes de pensamento, formadas no subconsciente coletivo ou na psique da massa, que inconscientemente exprimiria o que o pensamento da história exige ser feito naquele momento. Mas essa última justificação faria do cidadão votante uma célula ignara, transportada pelas correntes coletivas, que seriam as únicas verdadeiramente a exercer o voto. Dados estes defeitos do sistema parlamentar, perguntamo-nos então por que não preferir neste caso o poder absoluto? Mas será que existem homens cuja superioridade justifique esse método e nos dê garantia de bom uso do mesmo? Não. São raríssimas as exceções. Eis então que a função do sistema representativo é suprir as deficiências de um indivíduo com um sistema de controle, para impedir os abusos por meio de uma definição de atribuições e, através da multiplicação dos detentores do poder, evitar os erros, conseguindo com isso ao menos uma compensação para tais erros ou até mesmo a sua eliminação. Então devemos considerar o sistema representativo não como um sistema que possa resolver tudo em vista do que é hoje o homem, mas sim como um sistema capaz de suprir melhor as naturais deficiências da natureza humana. A dificuldade consiste em procurar compensar estas deficiências com a qualidade do sistema, de tal modo que se possa construir um método em cujo enquadramento se consiga fazer funcionar até mesmo nulidades. Isso é o máximo que se pode pedir a um sistema, mas seu valor sozinho jamais será suficiente para fazer tudo e nunca poderá substituir o valor intrínseco da matéria-prima constituída pelo homem, que é e permanecerá sempre o elemento fundamental de toda construção política e social. Considerando, portanto, que o homem em geral é levado a abusar do poder em seu favor e em favor de seu grupo, os sistemas totalitários são praticamente inaceitáveis hoje. Para se conseguir um dano menor, obtendo uma aproximação menos remota de um Estado perfeito, só há hoje o sistema representativo. Com efeito, ele traz a vantagem de respeitar o indivíduo. Assim, enquanto os sistemas totalitários procuram invadir até a alma dos cidadãos, impondo-lhes pensar de determinado modo e acreditar em determinada verdade, os sistemas democráticos respeitam a individualidade, pedindo ao cidadão apenas a realização de um mínimo ético, daquilo que é indispensável para a convivência social e a manutenção da ordem na vida coletiva. Assim, esses sistemas deixam o indivíduo livre em sua fé e em seus pensamentos, enquanto essa liberdade não prejudicar outros ou for motivo de desordens. O enquadramento é muito menos coercitivo e restritivo, e a liberdade muito mais extensa. O que se condena nos estados totalitários
é justamente o regime policial, o sistema aterrorizante, a sufocação da liberdade, a supressão de toda iniciativa pessoal, a quase completa abolição do indivíduo, que é reduzido a uma máquina de produção no funcionamento do Estado. Tal disciplinamento poderá representar um futuro Estado mais perfeito, semelhante àquele já alcançado por algumas sociedades animais, como, por exemplo, as abelhas. Mas isso pressupõe uma elaboração biológica precedente, longa e dirigida a uma especialização de funções e à sua coordenação, realizações para as quais a vida está agora apenas preparando o homem. Essa disciplina formará o superior mundo coletivo do futuro, mas presume que a adesão a ele seja livre, como resultado de haver sido atingida a consciência de sua utilidade, numa forma que, se é vantajosa para todos, não suprime, porém, a personalidade do indivíduo nem seu rendimento. Sem essa adesão espontânea, incorporada à própria natureza, essa disciplina constitui uma agressão à vida, um atentado às suas manifestações e rendimento, tornando-se então contraproducente. As democracias têm a grande vantagem de deixarem a vida manifestar-se livremente, para desenvolver-se e formar-se segundo suas leis, e não conforme a vontade de um só homem, que apresenta a probabilidade não de ser um fiel intérprete daquelas leis, mas sim de ser uma expressão da sua egoística vontade de domínio. Entretanto, o absolutismo pode ser suportável e até mais adequado aos povos imaturos, que não saberiam usar a liberdade porque não só estão privados ainda da indispensável consciência para saber usá-la bem, mas também estão habituados a viver apenas na escravidão. É natural que quanto mais involuído for um povo, tanto mais é necessária a força para dirigi-lo e tanto menos liberdade pode lhe ser concedida. É a maturação evolutiva do homem que o leva dos regimes de absolutismo e força à disciplina jurídica dos direitos e deveres de cada um, até atingir a livre aceitação por compreensão e adesão, dispensando a necessidade de leis coletivas e realizando assim a evolução, que aparece em todas as manifestações políticas, sociais e também religiosas do ser humano. O poder absoluto e despótico do Deus de Moisés pôde, assim, transformar-se na ordem amorosa de Cristo e se transformará ainda mais, até atingir a livre adesão de homens convictos por haverem compreendido a bondade e a sabedoria da lei de Deus. O grande problema para as democracias situa-se na escolha dos dirigentes, de uma elite do pensamento e da ação, a quem confiar as delicadas e difíceis funções de comando. O clássico sistema das aristocracias fechadas, animadas apenas pelo egoísmo de classe, atentas apenas a desfrutar as vantagens das posições conquistadas, está bem longe de resolver o problema e caminha para o esgotamento devido à falta de elementos renovadores de fora de seu estreito círculo. Infelizmente, é o grau de evolução da maioria que forma as correntes diretivas impostas também aos dirigentes. Não se deve acreditar que os governos possam tudo. Eles, pelo fato de serem apenas uma das forças que governam, têm que prestar contas a todas as outras. Poderão ser o cérebro, mas de certo não são os membros, o ambiente social ou o momento histórico. Podem ser a parte melhor da máquina, mas esta pode não segui-los. Eles mesmos, portanto, devem compreender não só o que a máquina pode lhes dar, mas também se ela sabe, é capaz e até onde pode obedecer. Daí a necessidade de uma certa afinidade entre chefe e povo. Para seguir e obedecer o chefe, o povo deve considerá-lo, sem dúvida,
mais evoluído, porque só assim sente a superioridade dele, mas ao mesmo tempo não muito distante de si, porque então não o compreenderia mais. É necessário que o chefe saiba ter os pés em terra, na realidade de todos, mesmo se isto implicar algum defeito, que é, aliás, aquilo que o aproxima da compreensão das massas. Em seu atual grau evolutivo, as massas exigem, antes de tudo, uma manifestação de vontade e de força, pois isto dá a elas a sensação do pastor capaz também de defender seu rebanho. Um santo, um homem apenas de grande engenho, sem as qualidades de um dominador para se impor, seria rapidamente liquidado. Na mentalidade de muitos, é especialmente o chicote que incute respeito, e é particularmente o poder material que gera a estima. Há uma harmonia de equilíbrios na vida, segundo a qual os povos têm os chefes que merecem e os chefes têm o povo que merecem. Diante desse problema da escolha dos governantes, de cuja solução parece depender tudo, observemos que, não obstante, ele tem uma importância relativa. Os homens acreditam que os chefes guiam os acontecimentos. No entanto, isso acontece apenas em parte. Acreditam que os chefes decidem a sorte de uma nação. Contudo, estes, muitas vezes, atuam apenas como força concomitante. O que verdadeiramente dirige tudo é a inteligência da história. Para quem já compreendeu isso, as formas de governo e o problema da escolha têm valor relativo. Na prática, nos fatos, esta escolha, seja qual for a forma de governo, é realizada da mesma forma, por seleção do mais adaptado e por eliminação dos rivais. E quando um chefe não corresponde mais à sua função, qualquer que seja a forma de governo, as leis da vida livram-se igualmente dele, liquidando-o, pois este não lhe serve mais para seus objetivos. As formas de liquidá-lo poderão mudar, mas o princípio permanece. A vontade da história manda mais que os chefes e, sempre visando seus objetivos, ela não apenas os escolhe e lhes confia tarefas, mas também os tira do posto. Esta verdade fundamental permanece verdadeira em qualquer regime. Portanto, em substância, o problema da escolha dos dirigentes é mais um problema da vida do que um problema do sistema representativo. Muda a forma, mas a substância permanece a mesma em qualquer regime. Quando soou a hora para um chefe ser posto de lado, não há regime totalitário, absoluto ou policial que o salve. Se for necessário, será afastado por morte violenta ou por revolução, em vez de sê-lo pela falta de maioria de votos, mas será afastado da mesma maneira. Temos de nos convencer da relatividade de todos os regimes, sistemas e expedientes humanos diante da sábia direção de Deus. Temos de nos convencer também que quando um homem é necessário ao momento histórico, estando ele apto a desempenhar uma função vital ou missão e a aceitando, a vontade da história para alcançar seus objetivos achará o modo de fazê-lo chegar, qualquer que seja o regime escolhido, ao devido lugar, para dar cumprimento à sua indispensável missão, como quer a história. Observemos em seu significado a Revolução Francesa e depois a Revolução Russa. Vimos que o fio condutor que as liga e as guia numa direção única é a conquista gradual da liberdade, segundo a evolução atingida pelos povos. E é justamente levando em conta esse conceito exposto anteriormente do domínio da vontade da história que podemos prever qual será o novo passo à frente a ser dado pela humanidade no caminho da conquista dessa liberdade, conforme quer a história.
Com a igualdade, a Revolução Francesa aboliu os privilégios e deu ao mundo a liberdade política. Com a justiça social, a Revolução Russa combate os abusos da riqueza e dará ao mundo a liberdade econômica. Se o caminho da história é um processo de libertação que vai da escravidão para uma liberdade cada vez maior, de que tipo poderá ser a liberdade que a nova revolução desejará conquistar? A lógica, que forçosamente está no desenvolvimento do pensamento diretivo da história, nos dá a resposta. A terceira revolução já começou. As revoluções podem levar até séculos de preparação. O progresso técnico da ciência está preparando as bases materiais em que se apoiará a nova liberdade. Elas se destinam a superar os limites de espaço e tempo e a libertar o homem do trabalho material por meio da máquina. A nova conquista da liberdade será elevada sobre as conquistas já realizadas pelas duas precedentes, a liberdade política e a liberdade econômica. O homem ficará livre da ideia fixa da preocupação econômica e será servido pela máquina, acionada pela energia atômica. Mas poderá ele, chegando a esse ponto, deter-se e dormir sobre os louros? Não, a vida não pode parar e com estes novos meios, que se movem de novos pontos de partida, ela continuará a avançar por novas estradas, ainda não exploradas. Uma vez dominado o planeta, eliminadas as guerras, alcançadas a ordem e a paz num governo mundial único e sistematizado o ambiente externo a serviço do homem, será iniciada a penetração no mundo do imponderável, do supersensório, onde jazem inexploradas as minas do espírito, os continentes do mundo interior, as forças mais sutis, penetrantes e poderosas do ser. A revolução será pacífica, mas será a maior e a mais decisiva, porque deslocará o eixo em torno do qual gira o pensamento humano, porque ela ocorrerá em profundidade, mais conectada à substância das coisas, mais próxima da fonte primeira do ser, que está no espírito, transformando nossas formas de vida individual e social. O edifício da liberdade irá elevando-se assim cada vez mais alto. As faculdades de raciocínio, que se vão sempre mais afirmando em larga escala nas mentes do mundo civilizado, já preparam o homem, mesmo no fundo da decadência atual, para que possa compreender claramente as verdades que até agora só foram reveladas, mas permaneceram escondidas nos mistérios. E o homem poderá ser religioso por compreensão direta e não apenas pela fé. A revolução é complexa, com 1000 aspectos, repercussões e consequências práticas. Ela será realizada na profundidade da alma e acontecerá porque os tempos estão maduros, pois a vida quer subir ainda e não poderá ser detida. Após as duas últimas revoluções, a liberdade foi conquistada em todas as direções, menos nesta, que é a única na qual ainda não se desenvolveu. Se o progresso, que é lei fatal, quiser continuar, só poderá seguir esse caminho. Tendo sido conquistadas as outras formas de liberdade, só há este outro tipo para continuar a inevitável ascese da evolução. Será utopia? Mas há utopia maior que esse contínuo desenvolvimento do ser e seu progresso em direção a formas de vida mais altas? No entanto, essa utopia está se realizando permanentemente no tempo. Os critérios que o pensamento diretivo da vida segue são diferentes dos critérios humanos. Quando algo está escrito no livro da lei, algum milagre tem de acontecer, e é lógico que a utopia se realize.
No momento em que iniciou a guerra, não parecia utopia a Alemanha perdê-la? Há 100 anos não era utopia o rádio? A utopia existe nas aparências exteriores, que são, em geral, os únicos elementos levados em consideração pela razão humana, mas que não o são na lógica da história. Falar de uma nova civilização do espírito poderá parecer hoje uma loucura diante da ameaça do colosso russo que adumbra o mundo. No entanto, o colosso tem os pés de barro. Parece, Senhor, mas está acorrentado ao seu sistema, que não é o comunismo, mas a violência e o terror, pelos quais, na Rússia, todos sofrem e tremem, desde o chefe supremo até o último cidadão. A grande ideia da justiça social, nas mãos de outro povo e lançada com outros sistemas, já teria conquistado o mundo. Mas essa ideia não pode frutificar fechada naquele sistema, que significa autodestruição, em razão não da ideia em si, mas sim do sistema errado e de quem o utilizou. Embora a ideia tenha sido obrigada a nascer na Rússia, pois só assim, vestida de violência, podia destruir as barreiras, ela abandonará seu rude berço e a terra materna para crescer e caminhar pelo mundo. Não há necessidade, portanto, de agredir a Rússia. Se o comunismo soviético não for destruído pelos outros, será o próprio comunismo soviético que o matará. E uma vez eliminada esta sua forma e seu sistema de terror, o comunismo invadirá o mundo. Mas talvez então será chamado simplesmente Evangelho. Vimos que o processo lógico da história tende à construção do edifício de todas as liberdades. Estas, porém, só podem ser conquistadas sucessivamente, assim como os pavimentos de uma casa só podem ser construídos um após outro. Sobre a liberdade política eleva-se a econômica, e sobre esta a liberdade do espírito, que será a conquista maior, resultado de um grande esforço realizado por uma necessidade imposta pelas circunstâncias de uma curva da história e desejado pelo pensamento diretivo da história. As 3 revoluções não estão desvinculadas, mas representam o mesmo esforço continuado para alcançar uma libertação cada vez mais completa das formas de escravidão a que o homem se prendeu e que se estreitam na proporção de sua descida ao longo do caminho involutivo. Se este foi um caminho de encarceramento, o atual progresso é um processo de livramento. A primeira fase, involutiva, leva o ser a se precipitar na limitação. A segunda, evolutiva, o conduz a se evadir de lá. É por isso que o homem anseia ascender de liberdade em liberdade, porque esta é a lei de sua evolução. A próxima curva da história, portanto, só pode nos oferecer uma nova e mais alta libertação de todas as escravidões. Trata-se de uma ascensão progressiva que recorda o desabrochar de uma flor, para chegar cada vez mais perto do espírito e da substância. Trata-se de uma reconquista gradual da liberdade completa, já possuída no ato da primeira criação como ser perfeito, mas perdida por vontade de revolta. Observemos os degraus desta ascensão. O liberalismo das democracias, filho da Revolução Francesa, nos deu a liberdade política. O comunismo, filho da Revolução Russa, desvencilhado do absolutismo e totalitarismo russo, nos dará a liberdade econômica na pacífica forma evangélica. Alguma outra nação, que ninguém hoje repara no mundo, mas que de certo está amadurecendo em silêncio, dará ao homem a consciência de si mesmo e a liberdade espiritual. Como em todas as revoluções,
começa lentamente a se acumular a pressão interior, que explora o ambiente à procura do ponto de menor resistência, para depois abrir uma brecha e explodir como manifestação exterior, único efeito percebido depois pelos homens. O pensamento da história dirige os movimentos, canaliza o esforço e ajuda a explosão, preparando os acontecimentos úteis para o objetivo. O bom êxito de uma revolução é o resultado de 1000 forças, que têm de ser coordenadas numa orquestração perfeita. Este trabalho não pode ser feito pelo homem, que ignora tudo isso, mas só pelo pensamento e pela vontade da história. Haverá, portanto, o concurso de acontecimentos históricos que, mudando as atuais condições do mundo, tornarão possível o que hoje parece utopia. Qual será a nação escolhida? A vontade da história, sendo um momento da lei de Deus, respeita o princípio universal de liberdade. Por isso, prepara, ajuda e oferece, mas não obriga. Com efeito, uma não aceitação da missão que deve realizar esse passo à frente produziria apenas um atraso ou uma deslocação topográfica. Porém, mais cedo ou mais tarde, o fenômeno se verificaria da mesma maneira. Já afirmamos isso a propósito das outras revoluções. A nação escolhida será, portanto, aquela que, achando-se em condições adequadas, receber o oferecimento. Será aquela que, mais tarde, quiser aceitar esse oferecimento e também souber colocá-lo em prática. Se tudo isso se realizar, essa nação terá a glória de ter feito o mundo dar um passo à frente. Depois disso, a ideia, onde quer que tenha nascido, será desligada de seu berço, deixando uma gloriosa mãe, e caminhará pelo mundo, porque pertencerá ao mundo. Já falamos bastante alhures, e não é necessário voltar a explicar a natureza desta nova transformação. Ela pode ser chamada de nova civilização do terceiro milênio, ou de advento do reino de Deus. É a demonstração e a prática do Evangelho, o que implica já haver terminado a conquista das duas liberdades menores, a política e a econômica, para alcançar a liberdade que só um ser consciente pode possuir. Esta só pode nascer com base na aplicação de um comunismo entendido como justiça social, tal como foi ditada pelo Evangelho. Esta é a consequência lógica das duas conquistas precedentes. Dissemos acima que a ideia da justiça social já teria conquistado o mundo se fosse lançada com outros sistemas. A nação escolhida, portanto, terá que começar a colocá-la em prática e lançá-la livre do absolutismo e do totalitarismo russo. Só em tais bases de verdadeira justiça social, sem escravidão nem terrorismo, poderá ser iniciada a terceira revolução. Não nos espantemos com esta palavra, pois ela também pode aplicar-se à obra de Cristo, que foi a revolução mais pacífica e, no entanto, a mais profunda. As armas e a imposição à força atuam no exterior, na superfície, por coação, com resultados efêmeros, porque não penetram a alma, onde está a raiz de toda a nossa atividade. Trata-se aqui, ao contrário, de uma revolução interior, em profundidade, uma revolução de sistema, que leva à adesão espontânea por livre convicção. Assim como o mundo passou da injustiça dos privilégios de classe à justiça das igualdades políticas e está passando da injustiça da concentração econômica à justiça de uma distribuição mais equitativa dos bens, também passará da escravidão do trabalho material à libertação dele com a máquina e com a ciência,
dominará as forças da natureza, depois passará da ignorância ao conhecimento e, por fim, do conhecimento à bondade. Muitos hoje praticam o mal, sobretudo porque ignoram a grande vantagem para si mesmos de fazer o bem. Ignoram o lado utilitário da retidão em todos os campos. O mundo não conhece ainda hoje a técnica deste novo utilitarismo e comete erros contínuos, que ele vai pagando. É este caminho de esclarecimento racional a estrada mestra para chegar à ordem, dada pela retidão. Esta é a via que o mundo, por haver conquistado qualidades racionais mais desenvolvidas, está hoje mais apto a percorrer. Disto nascerá uma convicção clara de quem tudo viu e verificou, convicção que será muito mais forte e poderosa na ação do que um ato de fé não esclarecido. A fé é uma necessidade para uma humanidade infantil ainda, mas não poderá mais bastar para satisfazer uma humanidade que está se tornando adulta. O mundo está se debatendo hoje entre as duas ideias, a justiça social pregada pelo comunismo e a liberdade proclamada pelas democracias. Mas eis que surge a terceira ideia. Sem que saibam, as duas precedentes são instrumentos de preparação para esta terceira e, involuntariamente, estão trabalhando concordemente para seu advento, pois estabelecem as bases da justiça econômica e da liberdade, necessárias para que, sobre elas, possa elevar-se a superior construção da terceira ideia. Destilando o que de melhor houver no comunismo e nas democracias, a terceira ideia fundirá neste plano mais alto as duas ideias hoje rivais, libertando-se dos defeitos de ambas. Assim, só a terceira ideia poderá resolver equitativamente tais conflitos, vistos até hoje apenas unilateralmente e, por isso, ainda insolúveis. Ela poderá, então, irmanar os inimigos, capital e trabalho, sem que o primeiro explore o segundo e sem que o segundo explore o primeiro. Dessa forma, ela respeitará as conquistas milenárias da civilização, levando-as mais adiante sem destruí-las. Respeitará a propriedade e a família, a individualidade e sua inteira iniciativa, mas exigirá que tudo seja feito em favor especialmente dos deserdados, com um princípio superior de retidão, que é o único capaz de melhorar estas instituições no seu principal e permanente defeito de não estarem voltadas para um bom uso. O que importa é eliminar esse defeito. A culpa não está nas formas, mas sim na má vontade que as anima. Acreditar que seja possível essa transformação parece loucura quando olhamos em torno e vemos o homem de hoje. Mas, há 100 anos, o voo também parecia loucura. E o futuro não pertence aos conservadores e repetidores do passado, mas sim aos pioneiros corajosos, que racionalmente sabem preparar as realizações dos grandes sonhos da humanidade. Que significado teria, porquanto não é estúpido nem inútil, esse jogo de nascer, viver e morrer através de tantos esforços e tanta dor, se não fosse para ascender, evoluindo para o que é melhor? Até agora, o rei do planeta, vencedor de todas as outras espécies, é ainda um ser meio homem e meio animal, que funciona em grande parte por instinto, como os animais, e ainda não sabe exatamente por que nasce, vive, sofre e morre. Um ser que não tem conhecimento exato das leis e do porquê da vida, e não sabe construir conscientemente por convicção, mas apenas por coação, por medo, por imitação,
ou por fé. A conquista desta nova liberdade exige a formação dessa nova consciência, porque de outra forma se tornaria descontrolada a licença, cheia de abusos perigosos. Tal liberdade significa que o homem, até agora criança, guiado pela revelação e pelas religiões, por leis civis e sanções, enquadrado assim forçosamente numa ordem moral e social, terá agora que caminhar por si mesmo, guiado por sua livre autonomia de julgamento, por uma orientação não mais imposta de fora, mas nascida conscientemente do íntimo. No entanto, para atingir isto, torna-se indispensável uma nova consciência, que só pode nascer a partir do conhecimento. Isto significa ter uma visão bem clara de todos os problemas, haver resolvido todos os mistérios, conhecer os bastidores espirituais que estão por trás dos fenômenos, descobrir o pensamento da lei que tudo dirige, sentir Deus imanente e conformar-se totalmente à sua vontade. A fase da ordem imposta com a força já está quase superada. Há de nascer uma ordem livre, filha da convicção de quem tudo compreendeu. Esta é a nova liberdade que temos de conquistar. O mundo está materialmente feito. Torna-se imprescindível construir o homem, condição sem a qual não é possível progresso ulterior. Trata-se de um trabalho imenso. A Ásia e a Europa deram seu fruto. Cabe às jovens Américas empreender este novo caminho. As velhas civilizações oferecem seus frutos de milênios de lutas e dores, sem o que nada se cria, para que hoje frutifiquem em novas terras, com elementos mais jovens e virgens. A nação que acolher esta ideia, a terceira ideia, e torná-la sua, será grande na história. Será a nação que quiser transformar em instituições e vida social vivida os princípios da lei de Deus, não só divisada pela fé, mas claramente explicada e racionalmente demonstrada até o fim. Para se iniciar isso, é necessário um gênero de elite ou classe dirigente bem diferente daquele que se procura escolher nas filas do povo com os sistemas eleitorais vigentes. Trata-se de uma aristocracia do espírito, em que se encontrem e se unam os tipos biológicos que já chegaram ao amadurecimento, dispersos hoje pelo mundo. Sua tarefa é formar o modelo das novas formas de existência. Nestas conquistas, a vida primeiro lança para o alto um pequeno grupo selecionado, como antena de exploração, numa primeira tentativa de antecipação da evolução. Este é o primeiro passo da revolução em sua fase manifesta, que sucede à fase subterrânea de incubação. O primeiro grupo dos mais valentes forma a nova corrente, na qual, aos poucos, por imitação, em certas condições mais favoráveis de ambiente, segue atrelado depois o peso morto das massas. Mas o impulso dinamizante está antes de tudo na vontade da história, que por meio dessa aristocracia de novos intérpretes e executores, sempre transmite esse impulso ao elemento passivo, formado pela matéria inerte das maiorias. Desta vez não será mais a aristocracia dos privilégios, encarregada de criar um tipo mais requintado, nem a aristocracia burguesa do capitalismo, encarregada de criar a industrialização e o poder econômico, mas sim a aristocracia da inteligência, que compreendeu o tremendo poder do pensamento, a aristocracia da bondade, não somente como produto do coração, mas também da mente que compreendeu o grande rendimento utilitário da retidão na vida individual e coletiva.
Dado, porém, que a vida é sempre luta contra algum inimigo que busca obstruir a emancipação, desta vez o inimigo que iremos confrontar não será mais o nosso semelhante, e sim a nossa própria natureza animalesca, para superá-la e vencê-la. Como se vê, não se trata de guerra contra ninguém, mas apenas contra as inferiores leis da vida, que ainda sobrevivem no homem e devem ser sobrepujadas por ele. Eis a nova conquista, a emancipação da animalidade, para alcançar um requintamento de vida não só na forma de fidalguia exterior, mas também na substância, que é uma atitude psicológica de compreensão para com o próximo, de ordem na vida social, de bondade para com todos os seres. Embora tudo isso possa parecer utopia, não há outro futuro se quisermos que haja um verdadeiro progresso. Esta é a nova ordem do mundo. Somente assim será possível alcançar a eliminação de tantos atritos sociais que custam tantas dores e conseguir um novo aperfeiçoamento das relações civis com uma coordenação mais precisa e justa no sentido orgânico para a melhor convivência de todos. Está nas leis da vida esta necessidade de termos uma coordenação cada vez mais perfeita. É fatal que o mundo se encaminhe para a formação de unidades sempre mais vastas e compactas. A luta futura será contra tudo o que é antissocial, contra quem queira resistir a essas novas formações, que são um instinto humano, uma necessidade da vida e representam o mais vantajoso e utilitário sistema de rendimento da atividade humana. Mas, a fim de alcançar esse grau mais evoluído de bem-estar, no qual todas as opressões e coações devem desaparecer, e de ter direito a esta muito mais ampla liberdade, é necessário formar-se um novo sentido de autodisciplina interior. Caso contrário, a nova liberdade, ao invés de conduzir a uma nova ordem, se transformaria em licenciosidade e abuso, constituindo-se em elemento de desordem. Cada superação de limites traz um afrouxamento de freios e implica, portanto, a necessidade da formação de uma nova consciência, que sirva, somente ela, de freio à nova liberdade. Trata-se de uma deslocação da função restritiva e protetora que parte da condição coativa, na qual é imposta do exterior e tem de ser suportada à força, para alcançar uma forma livre, imposta pela íntima convicção e aceita porque se compreendeu as suas vantagens. Deve subsistir sempre uma norma, sem o que a liberdade se tornaria licenciosidade. Embora o homem anseie mais por licenciosidade do que por normas, buscando, quando se fala de liberdade, compreendê-la nesse outro sentido, há sempre a sabedoria da lei, que compensa a loucura do homem, não lhe concedendo acesso a novas liberdades, enquanto ele não tiver formado uma consciência capaz de saber usá-la sem dano para si. E o que faria o homem, se não constantes desastres contra si mesmo, se a lei não soubesse tudo por ele e não o guiasse, mesmo à força, a cada passo? É assim que a história só concede novas liberdades aos povos na proporção da maturidade que eles atingiram. Poderiam ter todas as liberdades, mas o que estabelece a medida dessas concessões é somente o seu nível de evolução. Assim, elas são acessíveis apenas por graus, e as revoluções só podem conquistar estavelmente aquelas liberdades que os povos poderão usar mais tarde. As outras, para as quais não se está maduro, mesmo se adquirida por alguns momentos,
são rapidamente perdidas. Sobe-se, por isso, pouco a pouco. O caso limite desta subida é dado pelo ser a quem podem ser concedidas todas as liberdades, porque ele conquistou o conhecimento completo da lei e, portanto, está em grau de compreender o dano que a si mesmo causaria se abusasse dela, não havendo mais assim perigo de abuso. Então, já absolutamente livre, funde-se espontaneamente com o determinismo da lei e faz a vontade de Deus ser sua vontade. Em outros termos, o ser, alcançando novamente a perfeição, supera todo o separatismo, toda diferença entre si próprio e a lei, pois o máximo grau de liberdade coincide com o grau de obediência máxima na ordem perfeita. Este é o ponto final do caminho que vai do caos até Deus. Final do capítulo 3.